Bom dia, nação rubro-negra. Se é que é um bom dia, né, para nós torcedores, se é que a semana iria começar ou poderia começar com o pé direito, infelizmente, novamente o pé esquerdo, né? Mais uma vez, demissão de treinador, troca de comando, dança das cadeiras, mais uma vez insatisfação do elenco, mais uma vez folga depois de uma derrota humilhante, mais uma vez Landim sendo pressionada, desorganização internamente, pressão nos bastidores, enfim. O filme se repete a cada nova temporada pela falta de uma boa gestão, pela falta de uma gestão profissional. O Vitor Pereira já está demitido e eu vou explicar detalhes aqui para vocês que nos acompanham. O Landim está sendo pressionada para a questão de outras demissões, nomes de treinadores em pautas aí para substituir o Vitor Pereira também já está sendo discutido, reunido e debatido internamente. Vou explicar isso para vocês também, além de outras vergonhas e informações nesse domingo que aconteceu para começar a nossa live informativa nessa segunda-feira, às 11h40. Antes de mais nada, só pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Ontem a gente bateu 28 mil inscritos, então vamos aí rumo agora aos 29 mil. Se inscreva no nosso canal, quem não é inscrito, deixe o seu like também, que é muito importante, e acompanhe o nosso trabalho aí nas suas redes sociais de maneira geral, no nosso Instagram também, que a gente está postando todas as notícias atualizadas desses bastidores rubro-negro. Primeiramente, eu quero destacar uma vergonha enorme que aconteceu ontem, porque depois de uma derrota massacrante de 4-1 contra o Fluminense numa final do Campeonato Carioca, depois de ter aberto uma vantagem, o torcedor do Flamengo queria ouvir explicações do técnico, queria ouvir explicações de jogadores, queria ouvir explicações de dirigentes. Mas a Flá TV decidiu ontem não transmitir a coletiva do Vitor Pereira. A coletiva do Vitor Pereira foi transmitida por outros meios, não pela Flá TV, que é o meio oficial do nosso clube aí nas redes sociais. Durante isso, enquanto estava tendo a coletiva do Vitor Pereira, que eles optaram por não transmitir, o Flamengo mostrou a Pro League Brasil, que é negócio de videogame, né? Uns campeonatos de videogame que o Flamengo também tem essa parceria. E tinha em torno de 500 telespectadores acompanhando esse campeonato. Isso, para mim, mostra claramente que o Flamengo não passa só uma humilhação dentro de campo, mas também uma covardia fora dele. O Flamengo é tão covarde que não permitiu passar a coletiva dos jogadores, muito menos do técnico, para passar um campeonato para 500 pessoas assistirem. Essa é a nossa realidade, essa é outra vergonha. Antes de falar sobre a demissão do Vitor Pereira, eu ouvi muito também, e a gente passa para vocês aqui nas nossas lives continuamente, jogadores dizendo que 46 dias de férias não foram um problema. A gente viu jogadores do Flamengo fazendo piadinha, que só toca para trás, colocando vídeos insinuando sobre isso. A gente viu jogadores do Flamengo ontem discutindo com os torcedores depois dessa humilhação. A gente viu jogadores do Flamengo minimizando derrotas vergonhosas. A gente viu jogadores do Flamengo descomprometidos em campo e também na forma física, que é bem discutível. Resumindo, quero deixar claro, antes de falar de treinador e diretoria, que tem uma conta grande também de jogadores que precisam ser acertadas. Jogadores sempre passam ilesos, na maioria das circunstâncias, mas tem uma conta grande também que precisa ser acertada internamente com alguns atletas do Clube de Regatas do Flamengo. Sobre Vitor Pereira e demissão. Vitor Pereira já está demitido. A torcida do Flamengo sabe que ele está demitido. O Landim, os dirigentes sabem que ele está demitido. O Vitor Pereira sabe que ele está demitido. Ontem, claramente, o Marcos Braz não deu nenhum respaldo e, como de costume, nas outras vezes, ele não garantiu. Vitor Pereira segue no comando, ele não garantiu. E claro que também, depois de 4 títulos perdidos, o Júlio Miguel Neto também já trouxe exclusiva que o treinador ele foi demitido do comando hoje, nessa segunda-feira, dia 10 de abril. Ele que prometeu, né, chegou prometendo ser agressivo, dominante, ele se tornou um time reativo, características que em nenhum momento se enquadrou aí com a equipe do Flamengo. E depois ele concedeu, inclusive, uma entrevista coletiva na derrota de ontem, falou de diversos assuntos, inclusive falou até sobre a possibilidade da sua demissão que aconteceu hoje. Então, abre aspas para o Vitor Pereira. Não sou eu quem decide, é o clube que toma decisões. Vim para o Flamengo para fazer uma equipe forte, estou mais do que convencido que isso é possível. Assim, piada, né, torcedor? Piada. Vim convencido que dá para fazer uma equipe forte. Não é a prática, não é isso que está acontecendo. E ele complementou sobre a demissão dele ontem e disse assim, relativa à demissão, não tenho nenhuma indicação em relação a isso. O trabalho está no início. O brasileiro nem sequer começou. Estou de corpo e alma e sei que esse momento
é muito complicado. O Vitor Pereira ele foi muito defendido do início ao fim por todos os jogadores, por se mostrar ser aquele treinador gente boa, aquele treinador parceiro, aquele treinador que ouve. A impressão que se tinha, isso é informação inclusive do Guilherme Silva e também do GE, a informação que se tinha é que os funcionários ali do dia a dia, né, do Ninho do Urubu, deixaram claro que os atletas acreditavam na dinâmica do Vitor Pereira, mas que ao mesmo tempo internamente havia um descontentamento enorme com a falta de evolução do trabalho. Mesmo com o treinador sendo defendido aí por diversas partes do elenco, as mudanças constantes que o Vitor Pereira veio fazendo fizeram com que o ambiente de certeza se tornasse uma incerteza em relação ao futuro da equipe. Segundo também algumas pessoas próximas, informação do GE, embora muitos apoiassem o Vitor Pereira, eles já viam que o treinador tinha um caminho de morrer com as suas convicções. E, de fato, era isso na prática, né, torcedor? O Vitor Pereira morreu com as suas convicções. E aí o Marcos Braz disse ontem, abre aspas para o Marcos Braz, não é o resultado que a gente queria, perder da maneira que a gente perdeu. Tem que rever alguma coisa, mas isso não passa por alguma troca ou situação que vai decidir às 10, às 11 horas. Amanhã, com calma, vou estar com as pessoas que devo estar, muito provavelmente vou estar com o Vitor. Por enquanto, tudo normal. Isso aqui que o Marcos Braz fala é uma hipocrisia sem tamanho, porque o Marcos Braz acabou de dar uma declaração e deu ontem que não iria discutir 10, 11 horas da noite uma possibilidade de demissão, justamente porque estava todo mundo de cabeça quente. Essa é a mesma diretoria que manteve o Paulo Souza demitido na madrugada depois na derrota contra o Bragantino. Essa é a mesma diretoria do Flamengo que anunciou a demissão do Rogério Ceni às 3 horas da madrugada. Então, o nome disso é hipocrisia. Falar que isso tem que ser analisado com calma é a maior mentira do Clube de Regatas do Flamengo. Então, normal, o Flamengo não está. A movimentação pela troca já está intensa, Vitor Pereira já está demitido, não foi anunciado ainda pelas redes sociais do Flamengo, justamente porque está alinhando com ele a questão da multa rescisória, que vai ser pago integralmente. Mais uma multa rescisória, são mais de 40 milhões de multas que o Flamengo tem pagado nos últimos técnicos, com mais 15 milhões agora para o Vitor Pereira, e essa multa vai ser pagada na sua totalidade, o que é correto. Se existe uma multa, o Flamengo tem que honrar com seus compromissos. Então, o Vitor Pereira ainda não foi anunciado a sua demissão por esse motivo, e também porque o Flamengo gosta de anunciar uma demissão de treinador quando já existe outro engatilhado. Pelo fato do Flamengo estar contatando alguns técnicos, que eu vou passar essa informação aqui em seguida para vocês, o Flamengo ainda não anunciou oficialmente a demissão do Vitor Pereira, mas ele já está demitido, ele não é mais técnico do Flamengo, e até para o jogo agora da Copa do Brasil contra o Maringá, quinta-feira, fora de casa, lá no Paraná, deve ir o técnico interino. O Júlio Miguel Neto disse que o treinador do Sub-20, que é o Mário, já está ciente aí que ele vai viajar quinta-feira com o elenco e que provavelmente ele que vai comandar a equipe do Flamengo até o anúncio do novo treinador. E aí, com isso, vem agora os nomes, né, de técnicos e possibilidades do que está acontecendo nos bastidores. Um dos nomes atualmente mais cotados para substituir o Vitor Pereira é o Eduardo Cudê, que é o antigo treinador agora do Atlético Mineiro. O técnico também já está se despedindo, ficou muito insatisfeito, inclusive, com a liderança, com a atuação da diretoria do Atlético em algumas circunstâncias. Recentemente, o Eduardo Cudê deu uma entrevista polêmica no meio dessa semana, pediu até na entrevista que os dirigentes, que a multa rescisória dele fosse anulada em caso de saída, independente de quem acionasse a cláusula. Isso foi discutido, um novo contrato foi acionado. E aí, para quem não sabe, o Atlético Mineiro também foi campeão estadual ontem, e o Eduardo Cudê não estava presente na festa, na conquista do título. Ele não estava presente, então claramente dando indícios aí à sua saída. Como o Flamengo já teve interesse nesse treinador, ali, se não me falha a memória, no ano de 2020, o Flamengo novamente vem colocando esse interesse em pauta e deve tentar entrar em contato, fazer algumas propostas pelo Eduardo Cudê. O Júlio Miguel Neto também trouxe que ontem houve uma reunião, uma ligação, né, para o Gilmar Veloz, que é um empresário do Tite. Então, o empresário do Tite foi contactado, mas é muito importante deixar claro, o Vene Casagrande também já disse, outros jornalistas, que é improvável que o Flamengo busque a contratação do Tite, que é improvável que o Tite venha para o Flamengo. Primeiro, porque ele não tem interesse em assumir um clube do Brasil. Segundo, mesmo que o Landim gosta bastante do nome dele, o Tite tem uma grande rejeição por parte da diretoria. O Landim é entusiasta ao Tite e também ao Sampaoli, mas
Ambos aí, tanto o Tite, principalmente o Tite, na verdade, ele é um técnico que tem uma rejeição muito grande internamente aí, internamente na nossa equipe rubro-negra. Sobre o Sampaoli, ele também é um outro nome que agrada bastante o Rodolfo Landim. É um nome que é cotado aí, obviamente, para tentar aí, ser contratado, né? O Sampaoli. E o nome também do Jorge Jesus é pauta. Só que o nome do Jorge Jesus, ela não é pauta, isso é notícia do Landim. Eu já deixei isso aqui claro em live para vocês. O nome do Jorge Jesus, ela é pauta porque é um desejo muito grande de membros da diretoria. Membros internos ali da diretoria entendem que o Jorge Jesus precisa voltar, que o Jorge Jesus precisa colocar o Flamengo no eixo e que o Jorge Jesus, inclusive, pode sim fazer o futebol do Flamengo evoluir mais uma vez. Recentemente, o Eric Farias, do Grupo Globo, ele até tinha perguntado ao Jorge Jesus, se você voltasse ao Flamengo, o que você espera desse trabalho? E ele deixou claro, né? O Jorge Jesus deixou claro que ele conseguiria fazer igual ou melhor do que foi 2019. Então, que ele não teria nenhum medo e nenhum receio de voltar para a equipe. E aí, o Jorge Jesus, ele não é pauta principal do Flamengo, porque o Landim não tem interesse na sua contratação. Por isso que, respondendo qualquer possibilidade de pergunta que vocês possam fazer nos comentários, Flamengo ainda não procurou o Jorge Jesus. Flamengo mantém o interesse pelo Sampaoli, contactou o empresário do Tite e vem também tentando buscar informações aí para o Eduardo Cudê. Sobre o Jorge Jesus, Flamengo não procurou, não fez nenhum tipo de oferta, não manifestou nenhum interesse. Está na pauta para ser manifestado por conta de membros da diretoria, não por conta do nosso presidente. Na minha opinião, inclusive, agora não é informação, é opinião, a diretoria do Flamengo tem a obrigação de recontratar o Jorge Jesus. Não tem mais tempo de perder. É uma questão que, inclusive, deve ser colocada como prioridade. E se o Jorge Jesus falar, não quero sair, tem um contrato para cumprir, tem isso para resolver, aí é outra história. A diretoria vem, deixa claro, coloca na mídia que buscou o Jorge Jesus, que ele não quis vir. E aí ele que vai, ele que vai para o raio que o parta, né? Se ele não quiser voltar. Mas a diretoria do Flamengo tem que deixar o ego de lado, vá atrás de Jorge Jesus, não porque ele é o salvador da pátria, mas porque essa sombra precisa ser dissipada. Ou de uma forma positiva, para provar que, inclusive, é o medo da diretoria. Se o Jorge Jesus volta e faz um Flamengo campeão, vai provar para os torcedores, inclusive para aqueles que há adeptos, para aqueles que gostam e acreditam muito da diretoria, vai provar que a diretoria não teve mérito nenhum em 2019 sem o Jorge Jesus. Então, por isso que principalmente o Rodolfo Landim tem receio a respeito dessa gestão, além do fato dele, com certeza, pedir algumas mudanças e inibir algumas entradas e algumas circunstâncias que acontecem, na verdade, no Ninho do Urubu e que com o Jorge Jesus não aconteciam. A multa está baixa, o Jorge Jesus é muito barato comparado à multa que o Flamengo vai pagar agora para o Vitor Pereira, então é uma grande oportunidade. Obviamente, está aparecendo nos bastidores com muita força, não só nas redes sociais pelos torcedores, mas pela diretoria, mas não é um nome ainda que foi colocado em pauta pelos nossos dirigentes e pelo presidente, e não é um nome também que o Flamengo vê aí como prioridade, tendo essas outras possibilidades que eu acabei de citar para vocês, que é o Eduardo Cudê, o Tite, que praticamente está descartado, e também aí a questão do Sampaoli, tá? Só para trazer outra informação aqui para vocês a respeito de demissão, o elenco do Flamengo, só antes de falar sobre demissão, na verdade, o elenco do Flamengo recebeu folga hoje, tá? Dia 10 de abril. O elenco do Flamengo recebeu folga, a diretoria está se reunindo e vai se reunir durante todo esse dia. E amanhã o elenco vai se reapresentar com foco aí na Copa do Brasil na partida de quinta-feira, tá? E aí, pegando aqui uma informação para vocês também sobre demissão, veio do Pablo Rafael. Eu não sei se realmente essas demissões vão acontecer, não sei se isso realmente procede e também não tenho certeza se isso é uma notícia verídica no sentido não desacreditando o jornalista ou se é uma cortina de fumaça que algumas pessoas da diretoria também fazem para tentar amenizar a cobrança em cima do presidente. Mas a informação é o seguinte: Rodolfo Landim quer algumas mudanças no departamento de futebol e algumas demissões em massas podem ser feitas. Que demissões, Letícia? A saída do Spindle,
a saída do Juan e a saída do Fabinho tem ganhado muito força nessa manhã de segunda-feira. E aí, e o Marcos Braz? Qual é a informação? O Marcos Braz não está cogitado a sua saída pelo Landim. O Landim não quer a saída do Marcos Braz, quer terminar o seu mandato com o Marcos Braz a comando do departamento de futebol, o que é um absurdo, mas ele quer permanecer com o Marcos Braz. Você pensar na demissão do Vitor Pereira e não pensar na demissão do Marcos Braz é um escárnio que acontece no Flamengo, mas o Landim deixou claro que não quer a saída aí, não quer a saída do nosso dirigente. Então, para aqueles que estão pedindo, e vamos continuar pedindo fora Marcos Braz, infelizmente eu não tenho essa notícia da saída dele, muito pelo contrário, ele está com uma convicção muito grande, o presidente também, da sua permanência. Mas outras demissões estão sendo pautadas e discutidas para acontecer, como do Spindle, do Juan e do Fabinho. Sobre Gabigol, o Gabigol que assumiu essa nova função de camisa 10, né, jogador mais recuado, até mais afastado do gol, ele viveu ontem, mais uma vez, com a sequência de 9 jogos aí, o seu maior jejum de gols com o manto sagrado. Esse jejum tinha acontecido somente em uma oportunidade, que foi em 2021, e que agora se repete novamente em 2023. Ele, inclusive, os números no SoftScore Brasil não é das melhores, né? 675 minutos jogados, somente 14 chutes, sendo somente 9 a gols. 7 passes decisivos, nenhuma grande chance criada, 5 impedimentos, 3 amarelos, nenhum gol feito e 6,71 a sua nota aí no SoftScore. Então, o Gabigol está vivendo, sim, uma péssima fase. Inclusive, os comentários nas redes sociais da galera falando que ele está pesado, que ele está um pouquinho acima do peso, ele não está na sua melhor forma física. O Keno ontem, que é muito mais velho comparado ao Gabigol, chegou antecipado de trás, numa correria absurda que o Gabigol não conseguiu alcançar. Outros comentários aqui que o Gabigol está sem vontade, que ele também está desatento, que ele está deixando a desejar, que ele está mal tecnicamente, que ele também está desinteressado. Então, a galera também entende o quanto o Gabigol é importante, o quanto ele é decisivo. Muita gente é fã do seu trabalho e do seu futebol, mas, ao mesmo tempo, tem total ciência que o jogador não está rendendo, tem total ciência que o jogador não está desempenhando e que ele tem prejudicado, inclusive na sua má vontade, em diversas circunstâncias aí internamente, tá, galera? Vamos seguir aqui atento a todas essas notícias aí da substituição, o anúncio oficial do Flamengo que está prestes a ser feito, faltando aí somente os detalhes da multa contratual, a Raíssa Simplício também trouxe essa notícia, e também a substituição. O Flamengo quer já engatilhar um novo técnico para anunciar oficialmente aí a demissão do Vitor Pereira, tá bom, galera? Só mais uma notícia que saiu também agora no Sport TV, Eric Faria. Eu tinha até falado do Eric Faria na notícia há pouco tempo, né? Mas uma notícia que acabou de sair, tá? Tem 3 minutos. Flamengo vai anunciar a demissão do Vitor Pereira e Jorge Jesus acaba de se tornar o plano A. Olha aí, tá vendo? Por isso que é muito importante. Eu tô aqui com vocês, ó, mas sempre de olho aqui nas informações que a gente vai recebendo. A primeira tentativa no mercado vai ser a volta do Jorge Jesus. Então, olha, pegando o gancho da informação que eu acabei de passar para vocês, complementando. Primeira tentativa é a volta do Jorge Jesus. O Mister é visto como o único possível para alinhar os desejos internos e externos da maioria dos dirigentes, jogadores e torcedores. Então, tá aí, informação fresquinha, acabou de sair e Flamengo aí justamente anunciando que o Jorge Jesus, por grande pressão de membros da diretoria, tem se tornado o plano A e que o Flamengo vai tentar primeiro a sua contratação antes de tentar aí a contratação de outros técnicos, tá bom, galera? Por enquanto é isso, a gente vai estar aqui sempre atento a todas as notícias e teve até um nome também do Gustavo Alfaro, né, ex-treinador da seleção argentina, especulado no Flamengo. Ele gosta também de jogo posicional, não teve um bom aproveitamento nos seus últimos trabalhos, foi somente o nome ventilado e especulado, não teve nada também, só para passar essa devida informação aqui para vocês, tá bom, galera? É isso, mais informações estaremos aqui passando no nosso canal e lá no nosso Instagram, Visão Rubra _ Negra. A live informativa hoje ficou até um pouquinho mais extenso do que de costume, porque vocês viram, foram muitas notícias e a gente não podia deixar de passar todos os detalhes, tá? Ainda hoje, talvez, dependendo da urgência, pela tarde a gente pode aparecer e pela noite é certeza que a gente vai estar aqui também. Então, ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreva e, olha, nos siga, tá aqui, ó, tá aqui o nosso Instagram, Visão Rubra _ Negra. Aqui abaixo na descrição também tem um link. Então, nos siga que a gente está postando
todas essas notícias, inclusive essa que está saindo agora. Daqui a pouquinho a galera vai estar postando lá também nas nossas redes sociais, você soube aqui primeiro no nosso canal. E aí, daqui a pouquinho a galera também já vai estar concluindo lá, tá bom? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e